Olá, pessoal, tudo bem? Tudo jóia, e vocês? Como é que passaram a semana? Bem, né? Então tá jóia. Então vamos continuar aqui, né? Mais um pouquinho do nosso estudo aqui sobre o Brasil. Então tem uma reflexão aqui na página 13 que ele fala o seguinte, que o indígena, ele chegou a ser considerado como não humano. E ele, assim, ele só não foi escravizado como os negros foram escravizados, porque eles assim, eles se negavam, né? Eles se negavam, eles se jogavam no chão, eles não admitiam ser escravizados, tanto que o português teve que aprender as línguas indígenas, né? O índio, ele assim, ele não, ele se recusou a aprender, não aprendeu, tanto que a gente tem influências da língua indígena por tudo quanto é canto que a gente olha, né? E assim, muitos viram no indígena um símbolo assim da liberdade e da pureza. E, e chegaram, a partir de um certo tempo, a conclusões de que a sociedade e o, e, e o contato com a civilização, ela corrompe o homem, né? Porque o índio, enquanto ele estava ali sozinho, ele não foi corrompido, ele estava ali na sua pureza. E eles tentaram resgatar a pureza através da volta ao primitivo. Será que essa volta àquilo que é primitivo, ela garante, né, que o homem ele vai se tornar mais puro e mais livre? Ele vai alcançar a liberdade, né, que é uma coisa que o ser humano almeja a liberdade, porque a gente, sem liberdade, você não consegue nada. A própria criação artística, ela tem que partir da liberdade. Prende um homem para você ver, né, cerceia as liberdades que ele tem. Aí você morre, ele morre, né, o homem. E aqui no capítulo aqui, tá falando da chegada dos artistas desenhistas. Então, por exemplo, quando o português ele chega aqui, ele não chega sozinho, né? A gente sabe que os holandeses também chegaram. Os holandeses eles chegaram ali no Nordeste brasileiro, tanto que Recife foi fundada pelos holandeses, né? E assim, a visão dos portugueses ali, colonizadores, era totalmente diferente. Porque os portugueses ali, por exemplo, eles eram católicos. E a Holanda era um país protestante. Então, por exemplo, para o holandês não tinha problema nenhum em retratar um índio nu. A gente sabe que esses dois pintores que eu vou falar com vocês agora aqui, né? Por exemplo, nós vamos falar de dois pintores, o Eckhout e o Frans Post. Os dois holandeses, por exemplo, tem obras do Eckhout que mostra, né, o índio assim na sua liberdade, na sua nudez. Nossa, para o português isso era inconcebível, né? Os portugueses eles chegam aqui com a ideia de catequizar, eles fazem imagem de santo, diferente da visão do holandês. Então, assim, quando os colonizadores, eles nos primeiros anos foi mais exploração, e aquele ciclo do pau-brasil, o ciclo do ouro, o ciclo, vários ciclos aí econômicos, né? E todos esses produtos tinham um valor grande lá na Europa, na metrópole, então eles levavam esses produtos para lá, mas logo eles viram que eles iam ter que ficar por aqui mesmo. E lá na Europa chegou nessa notícia, né, que tinham chegado no paraíso, porque o homem andava nu, conversava com os animais, então assim atraiu muita gente para cá. Quem tinha dinheiro para comprar uma passagem ou vir numa expedição aí conhecia alguém, vinha, né? Então, por exemplo, os holandeses, eles fizeram várias viagens para cá para registrar, então, né, o novo continente. Então, como que era esse registro? Eles faziam esboços e eles levavam esses esboços de volta para a Europa e lá eles concluíam as pinturas. Tanto que a gente olha, por exemplo, para o rosto dessa Índia Tupi, que ela não tem traço indígena, né? Ela tem o traço de europeu. Quer dizer, eles desenhavam aqui, mas chegava lá depois de não sei quanto tempo, já esqueciam como que era o traço de verdade, né? Então, todas as obras do Eckhout, quando você olha, eles não têm rosto de indígena, mas sim rosto de europeus, né? A gente vê aqui nessa obra. E tem muita coisa interessante. Por exemplo, se o índio, se a pessoa retratada tá de costa, atrás dela tá podendo ser observada uma paisagem, era sinal que ela era da terra e queria ficar por aqui.
Se eles estão, por exemplo, com o mar no fundo, era sinal que ele queria ir embora. Então, todas as pinturas elas revelam assim, o pensamento, o que o homem daquele momento pensava. Então, aqui nessa pintura do Ecaute, a gente tem o quê? Uma fazenda de cana-de-açúcar, acho, né? No, no fundo aí, ó. Uma grande fazenda de cana-de-açúcar. E aí mostra que a bananeira, que era uma coisa exótica também, né? Que tinha aqui. E ele coloca uma sainha nessa Índia, mas a gente coloca assim, a gente vê muitas obras que aparece o índio nu e o cesto aqui, estão vendo? Que é o artesanato, que isso encantou muito também os europeus, né? E tem algumas obras que aparece até um pé humano assim dentro da cesta, porque para mostrar lá na Europa que aqui também tinha índios canibais, né? Que eram os caraívas ali no sul da Bahia, a primeira tribo a ser extinta. E eles queriam, já comentei isso com vocês, né? Eles achavam que se eles comessem o europeu, um europeu inteligente, por exemplo, como Hans Staden, que foi capturado, né? Ah, eles iam incorporar o conhecimento, era um canibalismo cultural que os índios brasileiros exerciam, né? Muito interessante isso. Depois, olhando aqui para as obras para uma pintura do Franz Post também, a gente vê o quê? Que ele é um paisagista, né? Que era um costume ali na Holanda, né? Eles não estavam preocupados em retratar mártir, religioso, santo, e não tinham aquele dilema que o, que o europeu tinha, né? Porque na passagem da Idade Média para o Renascimento foi um dilema aí no registro. Por quê? Durante toda a Idade Média a arte estava voltada para a igreja, então as pinturas religiosas tal. Quando veio o Renascimento, que o homem passou a ser o centro do universo, ali na Itália e toda aquela região ali, né, católica, nossa, era um dilema para eles. Que nós vamos fazer agora? Nós não podemos desprezar todo esse conhecimento aí, né? Que existiu durante toda a Idade Média, retratando as coisas da fé religiosa. Então eles começam a retratar o quê? O homem junto com os dois juntos no mesmo registro, o homem e junto com alguma coisa do mundo espiritual. E o holandês, ele não está preocupado com isso, em registrar coisa espiritual, né? Já está bem livre disso. Eles são paisagistas, eles pintam retrato, eles eram até contratados, né, para fazer retratos ali, desse pessoal ali da Europa Central ali. Então, olha só o destaque que ele dá aqui para o Mamoeiro, né, nessa obra. Tá até estranho esse Mamoeiro, parece que ele tá fora do contexto aqui, né? Peraí que... Então, a gente sabe aqui que esses pintores aí holandeses, né, que vieram para registrar aqui, o objetivo deles era fazer desenhos e pinturas para mostrar lá na Europa como que era esse novo continente descoberto aí. Então, esses dois aqui, se a gente for comparar o Ecaute e o Franz Post com o Rembrandt, que é o outro pintor que está aqui na página 15, a gente vê que eles têm a mesma origem, que o Rembrandt ele também é um pintor holandês, né, lá dos pintores reformados pela Reforma, e olha como eles retratam, são contextos diferentes. E os viajantes aqui no caso, que é o Ecaute e o Franz Post, eles estavam pintando o que eles viam aqui, e o Rembrandt lá na Europa, ele estava pintando o contexto de lá. Então podem ver aqui como essa pintura aqui que está aqui na parte superior da página, ela já é uma pintura mais sublime, né? Tá mostrando ali um ar totalmente diferente, a luminosidade a gente vê aqui, né? Os usos da cor, e aqui também retratando uma pessoa nobre, ó, né? O Rembrandt. E aqui na paisagem do Franz Post, o que a gente percebe? Que a linha do horizonte, ela tá abaixo do meio da tela, isso não é uma coisa comum. É como se ele estivesse observando de cima, sabe? E as cores que ele usa também, a gente sabe que isso aqui não é cor brasileira, né? O Brasil é um país muito mais verde, muito mais amarelo, muito mais colorido.
Então, ainda a gente percebe que os usos da cor tem algo europeu aqui, né? Isso só vai mudar depois com os modernistas, né? Tá? Esse tipo de usos da cor, né? Bom, então, aqui no Aprimorando, o que que ele fala? Que todos os artistas, cada um em sua linguagem, né, seja plástica, sonora, seja dramática, eles retratam a época em que eles viveram. Agora, por mais que eles retratem, né, que sejam épocas parecidas, cada artista tem a sua maneira de registrar. E são justamente essas diferenças que existem, por exemplo, o Franz Post retratou de uma maneira, o Ecaute retratou de outra maneira. Essas diferenças, elas nos dão assim recursos para entender realmente, né, como que foi aquele tempo, daquela época. Se todos pintassem da mesma maneira, a gente não teria recursos para comparar, né, a pintura de um com a do outro artista, seja objetivamente ou subjetivamente, é isso que ele está falando aqui. Então, os dois aí retrataram o Brasil de uma mesma época e quando eu observo a obra dos dois, eu posso ver assim características diferentes, né? As peculiaridades de como cada pintor registrava aí na sua época. E aqui ele fala também de um artista, do Manuel Botelho, que ele viveu na mesma época aí do Ecaute e do Franz Post, mas ele era um brasileiro, um rico senhor de engenho que foi estudar em Portugal. Ele viveu entre 1636 e 1741. Olha só, né? Então ele fez dinheiro aqui com o engenho de cana e nessa época já foi estudar lá em Portugal. Quando ele chega aqui de volta, o Manuel Botelho de Oliveira, ele registra, faz um registro poético da Ilha da Maré, que é uma cidade ali que é uma ilha que integra a cidade de Salvador, ali na Bahia. Então tem aqui na página 17 o poema do Manuel Botelho e o que ele pede aqui é para vocês escolherem um trechinho e fazer o desenho aqui nesse espaço da página 17, tá bom? Então eu vou deixar isso aqui de tarefa para vocês, depois eu vou ver lá na nossa live. Pelo menos esse aqui dá tempo de vocês fazerem. E na página 18, que eu também quero que vocês façam, é vocês escolherem uma poesia de um poeta brasileiro aí que fale do Brasil, tá? E nós vamos depois ler na nossa live. Nós vamos fazer uma espécie de um sarau, porque o sarau ele era um costume das cortes, né? Das cortes portuguesas lá se reunir, né? Para declamar poesia, ou então tinha também um acompanhamento musical. Mas depois eu vou falar melhor do sarau para vocês, tá bom? Então deixa essas duas tarefas aqui e vou colocar mais uma tarefinha lá na plataforma para vocês, tá bom? Então já vou parando, desejo uma ótima semana para vocês. Beijo grande, tchau, tchau.